vida, Senhor. O Senhor é a fonte de toda vida, de toda existência. Nós viemos a este mundo e para o Senhor nós retornaremos. Abençoa, receba esse nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos acompanhar o nosso programa de culto. Tem uma leitura bíblica, o Salmo de número 23. Vamos fazer uma leitura alternada, para que por meio da palavra do Senhor, os corações enlutados nesse momento, possamos já ser preparados pelo nosso Deus com o consolo que somente a sua santa presença pode nos dar. Vou começar a fazer a leitura de maneira alternada. Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A igreja. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos nos colocar de pé e vamos entoar um cântico, Rei Sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória, ouve as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Boa tarde a todos. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos, é um momento de muita significação espiritual quando nos reunimos nessa tarde para agradecer a Deus pela vida da Elda, né? Uma pessoa querida para todos nós. Quando a gente vê esse retrato sorridente, sempre uma pessoa amorosa, cuidadosa, preocupada, né? E defendia sempre os pastores, sempre, mas ela também era brava, né? E quando ela não achava o banquinho dela lá no coral,
né? Ela ficava brava, né, Eliezer? E cantou nesse coral durante tantos anos, junto com Eliezer, louvando a Deus, dedicando seu talento, a sua voz, na glorificação do nome do Senhor. E nós fomos surpreendidos, né, com essa notícia. Mas o Senhor deu, o Senhor a tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu convido a lermos no livro de Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 9, algumas verdades para serem lembradas nesse momento, que, com certeza, de nos despertar para aquilo que o Senhor tem como propósito para todos nós. A sua vontade, aquilo que Ele preparou na eternidade para todos nós. E esse texto em Apocalipse 7, versículo 9 em diante, diz o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes, os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus nos abençoe, queridos, pela leitura da sua palavra. Meus irmãos, o que lemos retrata uma visão que o Senhor permitiu que o apóstolo João tivesse na ilha de Patmos, num momento muito difícil da igreja, onde a igreja sofria uma perseguição atroz. E João, então, é chamado por Deus para escrever esse texto tão maravilhoso, para que pudesse trazer esperança para o povo que sofria. Eram jogados nas arenas, comidos por leões, queimados nas praças, por serem cristãos, por adorarem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, então, deixa escrito essa palavra, inspirada pelo Espírito Santo, para trazer ânimo, para trazer alegria, para trazer esperança, renovação da fé, coragem para enfrentar as lutas e dificuldades. E a primeira coisa que João vê é uma grande multidão de todas as raças, povos, línguas, tribos e nações, povos, pessoas de todos os lugares, ali presentes, em volta do trono de Deus. Que visão, meus irmãos, maravilhosa. Que visão tão cheia de significado para nós como cristãos. É verdade,
Quando o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejam também. É verdade, queridos, nós vamos estar, todos aqueles chamados pelo Senhor Jesus, redimidos pelo Senhor Jesus, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, são perdoados pelo Senhor Jesus, são renovados pelo poder do Espírito Santo. Todos nós, um dia, estaremos diante do trono de Deus. Aleluia, queridos. Louvado seja Deus por isso. E esse texto, queridos, nos fala a respeito do trono, mas algumas verdades saltam aos nossos olhos. A primeira grande verdade desse texto é que ele ressalta a pessoa de Deus. A Deus pertence o louvor, a adoração. A nossa vida, meus irmãos, se nós fomos salvos para adorar a Deus. E isso há de continuar na eternidade, adorando a Deus, Deus soberano, Deus todo-poderoso. Isso nós iniciamos, então, na nossa caminhada aqui nessa terra. Quando o Senhor procura verdadeiros adoradores que possam adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a Deus pertence toda a honra, toda a adoração. E aqueles anjos, aqui diz que todos os anjos estavam rodeando o trono, 24 anciãos. Então, e toda a multidão dos salvos em Cristo Jesus, em volta do trono, adorando a Deus, Deus Criador, o Deus que nos deu vida, o Deus que nos permite estar nessa terra, crescer, viver, trabalhar, servir, ter uma família. E essa foi a experiência da Elda. E sempre víamos nela um desejo, um amor pela igreja, para adorar a Deus, para insistir com seus filhos sobre a igreja, sobre a vida com Deus, a ensiná-los, ao seu neto. Deus merece toda a glória, queridos, porque é Ele que nos faz assim, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos sustenta, Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, é Ele que enviou o seu Filho amado para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Louvado seja o Senhor. A Deus pertence a honra, a glória e toda a sabedoria e as ações de graças e o poder e a força. Tudo isso pertence ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui num momento ainda que de tristeza, de despedida, mas estamos aqui com o único objetivo de adorar esse grande Deus. Eliezer, adore o Senhor. Graziela, Jorge, Helder, aqui, Dona Esperança, Celino, seu filho. Louvem ao Senhor. Podemos agradecer a Deus. Podemos chorar, mas não precisamos mais de nos preocupar com a Helder. O Senhor a tomou para si. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda grande verdade desse texto, meus irmãos, é que o texto diz que ao Cordeiro pertence a salvação.
Ao Cordeiro pertence a salvação. E se nós podemos adorar a Deus porque Ele enviou o seu Filho para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se nós podemos ter essa certeza, podemos cantar cânticos nesse momento, não é? Podemos entoar cânticos de louvores ao nosso Deus nesse momento, é porque nós temos a certeza de que o Cordeiro foi morto. O Cordeiro derramou seu sangue por nós. E aqueles que se achegaram ao trono de Deus, com as suas vestiduras lavadas, o texto diz que eles as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, essa é a maior verdade, a verdade grandiosa. A única coisa que nós devíamos buscar com toda a força do nosso coração, dobrando o nosso joelho, arrependido dos nossos pecados e pedindo ao Senhor Jesus para que as nossas vestes possam ser também alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, Jesus, aquele que veio a essa terra, ele que andou nessas terras, mas ele tinha um propósito, fazer a vontade de Deus. E a lição que nós tiramos dessa verdade é que o Senhor também deseja que nós façamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nós possamos buscar, enquanto se pode achar, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o nosso único Salvador, o nosso único mediador. Meus irmãos, se nós podemos ter a certeza de que a Deus pertence todo louvor, toda honra, toda adoração, nós o adoramos também porque Ele enviou o seu Filho e a Ele pertence a salvação. Mas a terceira grande mensagem desse texto, a terceira grande verdade desse texto, que aos seus escolhidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, pertence à vida eterna. Louvado seja Deus. Pertence à vida eterna. Pertence o galardão que o Senhor tem preparado para todos que confiam, que entregaram a sua vida, que colocaram suas vidas aos pés da cruz. Pertence. O Senhor tem preparado esse lugar bendito, maravilhoso, cheio de bênçãos eternas para todos a quem Ele chama, a quem Ele salva pelo sangue de Jesus. E o texto diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Meus irmãos, foi estendido sobre os seus filhos, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, foi estendido um tabernáculo. E é isso que nós lemos no verso 15: estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Isso significa estar na presença de Deus. No Velho Testamento, quando o Senhor determina a construção do tabernáculo, é porque o Senhor disse: eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero estar presente na vida de vocês. E a grande alegria, a grande esperança de todos os crentes, de todos os salvos em Cristo Jesus, é que estarão na presença do Senhor Jesus. E nesse verso 17, fala que o Cordeiro
Ninguém mais, ninguém menos. É o pastor do Salmo 23 que nós lemos há pouco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que nos apacenta, Ele que nos leva para as fontes das águas da vida. Ah, queridos, nós que temos a certeza da salvação, todos aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e confiaram que só Jesus Cristo pode conceder a vida eterna, conceder a possibilidade de estar na presença de Deus. Todos aqueles que têm essa certeza vão ser apacentados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que bênção, queridos. Isso é o que nós chamamos de esperança. Nós ansiamos pela glória eterna. Hoje, nossa irmã Elda já está com o Senhor. Ah, mas pastor, é simples assim? Meus irmãos, é simples assim. É simples assim. Mas não foi simples para o Senhor Jesus Cristo sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar, mas Ele abriu um novo e vivo caminho. E Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deus marcou essa agenda hoje. Não estava na nossa, né, dona Esperança? Ninguém esperava por isso. Mas estamos aqui, nos despedindo do corpo da nossa irmã, porque ela já está na glória com o Senhor. E o Senhor marcou esse encontro para que possamos renovar a nossa esperança no Senhor, nos alegrar, para que possamos sair daqui almejando mais e mais a vida eterna, a glória eterna. Mas aqueles que ainda não têm uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, aqueles que ainda se mostram rebeldes ao convite do Senhor Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem sabe? Quem sabe? É esse o momento de Deus para a sua vida, para que todos nós possamos estar eternamente juntos na presença de Deus. Adoramos a Deus porque a Ele pertence todo louvor. Adoramos ao Filho porque a Ele pertence a salvação. E adoramos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque Ele nos concede a vida eterna no céu. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém, queridos. Convido o coro a permanecer em pé. Convido aqueles que puderem se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino intitulado As Muitas Bênçãos. Já cantamos um hino inicialmente, falando sobre o Rei Sublime, hino que nos convida a louvar o Senhor por tudo que Ele é. E este hino agora que conta as bênçãos do Senhor derramadas sobre nós, bem como o terceiro que ainda vamos cantar juntos, são hinos que eram da escolha do repertório da Elda. Foram lembrados pelos seus familiares e foram relacionados para que nós pudéssemos, glorificando o nome do Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito. Então, eu quero te convidar a viver a letra deste hino, contando as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Apesar do momento da despedida, mas quantas bênçãos, quantas, se não fosse o Senhor sempre ao nosso lado, como seria muito mais difícil. Então, cantemos com o nosso coração aberto, cheio de louvor e gratidão.
Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é da cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te darás conforto e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Poder sentar. Irmão Eliezer, Graziela, Jorge, uma esperança, os nossos sentimentos. Deus console os seus corações e guardamos a irmã Elda nos nossos pensamentos, no nosso coração, com muito carinho, com muito amor. Um dia nós vamos nos reencontrar. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse culto de ação de graças, quando juntos, como Igreja do Senhor, podemos te agradecer pelo tempo que o Senhor nos deu, a irmã Elda, conosco. Muito obrigado por esse privilégio, por esta bênção. Obrigado, Deus, porque em todo esse tempo podemos ver a tua mão sobre a sua casa, sua família, seu esposo, seus filhos, familiares, e nós te louvamos por isso. Te agradecemos e te exaltamos. Pedimos a tua bênção sobre o nosso irmão Eliezer, sobre a Graziela, o George, irmã Esperança, que o Senhor os console, os conforte, ó Pai, e que o Senhor coloque, Pai, cada vez mais esta alegria, Pai, que não vem de circunstâncias, mas da certeza inabalável de que um dia, Pai, ressuscitaremos, estaremos juntos no lar da glória contigo. Louvado seja o teu nome por isso. A ti a nossa gratidão, o nosso louvor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, antes de nós encerrarmos esse momento de gratidão a Deus, para que todos possam, que ainda não fizeram, cumprimentar os familiares e já nos preparando para o sepultamento mais tarde no Campo da Esperança,
nós queríamos abrir, então, a oportunidade para a família se dirigir aos convidados. Parece que um dos filhos vai falar e também o pastor, ligado à família, estará nos dirigindo também a palavra. Irmãos, quando eu pedi para o pastor Gutenberg Júnior falar, é porque eu sei que eu não sou capaz de falar nesse momento. Tá? Com meu pai foi assim, com a minha mãe foi assim, com meu irmão foi assim, e agora dificilmente eu seria capaz de falar. Mas eu quero, pelo menos nesse momento, agradecer a Deus por esses 49 anos que Ele me concedeu ao lado da Elda. Não adianta, eu não consigo falar, eu vou passar para o pastor Gutenberg. Obrigado, pastor. Boa tarde a todos. É difícil, né? Eu acho que passar por um momento como esse, nós passamos por algo muito parecido, o falecimento do meu avô, João. Mas hoje, não só eu, mas toda a nossa família, é uma despedida que nós estamos fazendo da minha mãe com muita gratidão. Foram 49 anos de bênçãos na companhia dela, do meu pai e ela. Desses 49 anos, talvez um dos momentos, né, que fizeram maior sentido na vida do meu pai foi o nascimento meu e da Graziella. A minha mãe é mundialmente conhecida, né, como uma pessoa muito exigente com as coisas, muito firme em tudo que ela sempre falou, em tudo que ela sempre fez. E durante toda a vida dela, até mesmo antes do meu nascimento, ela nunca abriu mão de impulsionar o meu pai, a minha irmã e a mim. Muito rígida quando se tratava da verdade, uma pessoa que sempre teve o compromisso com a verdade, sempre exigiu isso, né, tanto de nós quanto das pessoas que a rodeavam, talvez com muito fervor, né? E ao mesmo tempo muito amorosa quando se tratava das coisas de Deus. Uma dos melhores e maiores momentos que eu lembro na minha vida toda foram das quartas-feiras, quando minha mãe saía todo domingo, ou toda quarta-feira, para vir para o ensaio do coral. Isso é uma marca. Eu acho que quem é filho de coristas entende o que eu estou falando. Foram, durante os últimos meses, principalmente do mês de agosto para cá, nós passamos por muitos dias de angústia, mas sempre cientes e tranquilos em saber que tínhamos uma retaguarda muito forte. E realmente é a Igreja Presbiteriana Nacional, que sempre esteve conosco. Eu, em especial, quero agradecer não somente a vocês, mas a toda a igreja, que desde que eu me entendo por gente, essa igreja ora por mim, essa igreja ora pela minha família, e eu sou eternamente grato pelas orações da IPN. Foram diversos momentos, foram diversas situações, as quais nós passamos, né? E eu posso falar com um pouco mais de propriedade, até mesmo
que isso envolveu o meu nascimento, né? Para muitos aqui acompanharam esse processo, muitos aqui acompanharam como foi, né? Não havia a menor possibilidade ou de eu ou da minha mãe estarmos juntos aqui, né? E, no entanto, Deus operou um milagre na vida dela, operou um milagre na minha vida também, fazendo com que fazendo com que eu pudesse ter o privilégio de passar 35 anos da minha vida na convivência da minha mãe. Quando se tratava, quando o quesito cuidar do outro pesava, quando muitas das vezes nós como família, dependíamos de alguém para nos dar apoio, para nos ajudar, para estar ali, essa pessoa foi meu pai. Essa pessoa, ele sempre sustentou muito a gente, não somente em oração, mas em todo o apoio que nós pudéssemos ter na nossa vida. Meu pai, eu acho que muitas pessoas, muitos de nós, quando vamos nos ajoelhar e orar todos os dias, em algum momento a gente às vezes está tão cansado que a gente acaba até dormindo enquanto está orando. Aí quando a gente acorda, a gente olha e fala assim: Nossa Senhor, perdão, né? E meu pai todos os dias, 4 horas da manhã, se vocês tivessem a oportunidade de estar lá em casa 4 horas da manhã todos os dias, vocês sempre vão encontrar meu pai de joelhos na sala, orando por toda uma família. E eu não tenho dúvidas que essas orações é o que nos sustentam todos os dias. E minha mãe também não era diferente. Da maneira dela, do jeito dela, ela sempre demonstrou o amor dela, ela sempre demonstrou o carinho que ela tinha. Um pouco extremista às vezes, talvez, né? Mas eu acredito que muitos de nós aqui podemos lembrar dela e lembrar de muitas situações, das menores às maiores, né? Da mesma forma que eu tenho a lembrança firme em relação ao coral, em relação aos ensaios, que essa sempre foi a realidade, né, dentro da nossa casa. Nós tivemos também alguns episódios, né, os quais ficaram marcados para a gente também, que às vezes eram até episódios externos, né? Acho que você, Simone, talvez lembre de algum deles, né? Quando você começou no coral, quando você sentava do lado dela no primeiro banco, que ela falava assim: minha filha, não fica sentada assim não, faz isso, faz aquilo, né? E tenho certeza que a oração da IPN, a oração de todos vocês, de toda a família, né? As pessoas que não puderam estar presentes e que estão assistindo esse velório pela internet, a intercessão de vocês, a oração de todos vocês, foi o que nos carregou nos braços. E nós só temos a agradecer, porque tudo isso nos deu muita força, nos deu muita coragem. E a Deus e pela igreja e os seus anjos visíveis que intercederam por nós, é a nossa gratidão, é o nosso carinho, é o nosso muito obrigado. Hoje nós nos despedimos da minha mãe, do corpo da minha mãe, mas certamente ela está viva no coração de cada um de nós. E assim, é essa lembrança que nós queremos levar dela, essa lembrança que eu quero ter dela.
Todos que tiverem a oportunidade de vê-la aqui agora vão atestar o que eu falo, né? Ela sempre foi uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito viva, uma pessoa que sempre foi muito vaidosa, né? Famosa pelo cabelo escovado sempre, pela maquiagem bem feita. E eu confesso, igreja, para quem acho que creio que todos saibam, eu trabalho com eventos há quase 10 anos. E de todos os eventos, eu jamais imaginei que eu iria cuidar desse evento, principalmente se tratando da minha mãe, da minha família. Jamais imaginei. Mas sou muito grato. Grato a Deus pela vida dela, por tudo que ela me ensinou, pelo que eu sou hoje. Tem muito dela na minha vida. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são verdadeiros anjos nas nossas vidas e fazem toda a diferença. Muito obrigado. Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus. Estamos celebrando ao Senhor em ações e graças pela vida que o Senhor tem dado a alguém que com certeza é especial para todos nós aqui. Num momento como este, nós retrocedemos os nossos pensamentos e voltamos toda uma história de muito tempo. E voltamos à história de muito tempo e relembramos de fatos que marcam a história e a existência especialmente tia Elda. E quero ser breve, porém gostaria de apenas dividir a minha palavra aqui em duas partes, mas bem resumido, como sobrinho e como pastor. No ano de 75, uma linda jovem entra na nossa família. Estou dizendo uma linda jovem porque o seu semblante cativava. Especialmente a mim, que tinha 6 anos na época. E eu confesso que, junto com o meu tio, Eliezer, eu também me apaixonei por ela. Uma criança de 6 anos, vendo aquela linda jovem entrando na nossa família e tomando nosso coração. Ela sempre dizia, em tom de brincadeira, que o tio de sangue era o tio Eliezer, mas o amor dos sobrinhos era para ela. E, com toda a consideração, tio Eliezer, mas ela tinha razão, viu? Ela nos cativou. E dentre as coisas que a memória nos traz, ainda bem pequeno, ela fez algo para mim especialmente que marcou toda a minha vida. Ela carinhosamente, ela dizia: Juninho, meu querido, meu filho, vou fazer um bolo para você. E ela fez. E esse bolo é o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Não existe outro bolo de cenoura com cobertura de chocolate mais gostoso do que ela fazia. Hoje eu tenho 54 anos. Mas todas as vezes que eu tinha oportunidade de vir aqui a Brasília, encontrar com esta família que nós tanto amamos, em nenhum desses dias ela se esquecia
de dizer: Juninho, meu querido, filho, eu fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para você. Este bolo ela levou consigo na noite do dia 27. A receita foi com ela. Ninguém mais fará um bolo como ela fazia. Talvez alguém pode pensar, mas a receita de um bolo de chocolate é tão simples. Sim, é simples. Mas o dela tinha um toque especial de carinho, de afeição e de amor. Que marcou a vida de uma criança de 6 anos de idade. Então, hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus pela tia e agradecendo ao senhor tio Eliezer por ter trazido alguém tão especial para o meio de nós. Deus abençoe Graziela, Deus abençoe Jorge, Deus abençoe Dona Esperança. Salmo 116 nos diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando o texto sagrado nos chama de santos, ele não está dizendo que nós somos perfeitos, mas ele está dizendo que aquele e aquela que reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus nos deu o direito de sermos chamados de santos. E existe alguns nomes que a Bíblia nos chama. A Bíblia nos chama de filhos, indicando que, como na terra nós temos um pai, no céu nós temos também um pai que cuida de cada detalhe da nossa vida. A Bíblia Sagrada também nos chama de servos. E servos remete a um senhor. Mas o que eu acho interessante é que o Senhor, ao olhar todos esses termos, santos, filhos, servos, ele pensava no relacionamento. E ele foi tão especial que ele um dia disse para todos nós: já não vos chamareis mais de servos, mas de amigos. E veja como é bom termos amigos. Se todos aqui estão nesta tarde, saíram do seu lar num dia de domingo para estar aqui, é porque esta palavra bate forte. Amigos. Então Jesus sabia que o tratamento de senhor com servo é severo, porque o servo só diz sim, senhor. Mas ele queria algo mais. Ele queria que nós fôssemos verdadeiros amigos dele. Então que Deus abençoe a todos aqueles que trouxeram o seu coração fraternal, para que neste dia pudesse estar aqui com todos nós, agradecendo ao Senhor pela vida que o Senhor deu à irmã Elda. Ela está com ele para sempre. E isto não é uma despedida. Isto aqui para os salvos é apenas uma até breve. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, pastor Gutenberg. Eu queria convidar agora os pastores que estão aí, junto aos irmãos, para que nos acompanhem aqui, pastor Silas, pastor Rian. Eu não sei se temos mais algum, por favor, venham à frente, nós vamos encerrar orando, impetrando a bênção. Há mais algum colega, pastor? Reverendo Geraldo, aqui. Vamos ficar em pé, pastores, vamos orar, a igreja também em pé, por favor.
Oremos. Ó Deus, nosso Pai, nesse momento de culto de gratidão, Senhor, pela vida preciosa da tua serva, Senhor Deus. Nós rendemos graça, ó Pai, ao Senhor, Pai, pela bondade, misericórdia, pelo cuidado, pelo que Deus tem feito, ó Pai, na nossa vida, Pai, como servo, como filhos teus, Senhor Deus, nos amamos, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, esse momento, como diz o salmista, ó Pai, o que nos traz alegria nessa hora, Senhor Deus, é a tua palavra que nos fortifica. E só a tua palavra é dita agora, Pai, pregada, falada, nos trouxe, ó Pai, consolo, conforto. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja também, Senhor Deus, derramando, ó Pai, as consolações para o Eliezer, Graziela, o Jorge, todos os familiares, Senhor Deus, que aqui vieram, ó Pai, prestar esse culto, ó Pai, de gratidão ao Senhor pela vida da tua serva tão querida, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo tempo, ó Pai, que ela conviveu conosco aqui na Igreja Nacional, muitos anos, ó Pai, no coral, ó Pai, sendo bênção, ó Pai, e abençoando outras pessoas através do louvor e da adoração, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor não esquece, ó Pai, aquilo que os teus servos fazem aqui, Senhor Deus, porque estamos fazendo a tua obra, ó Pai, o teu mandato, ó Pai querido. Ó Pai, obrigado, ó Pai, que o Senhor nos ama, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor realmente nos fortalece, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, queremos dedicar, Senhor Deus, esse momento de gratidão ao Senhor, Senhor Deus, por essa hora. E pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame as bênçãos do Senhor sobre todos os irmãos que estão aqui, os amigos, Senhor Deus, que vieram aqui demonstrar, ó Pai, esse carinho tão especial pela tua serva, pela tua filha. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção, irmãos, com os pastores erguendo suas mãos. Queridos irmãos, irmãs, Eliezer, Graziela, George, Dona Esperança, demais familiares, povo de Deus aqui reunido. Que a graça de Jesus, o nosso amado Salvador, o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão, as bênçãos da salvação comunicadas pelo Santo Espírito de Deus, repousem sobre nossas vidas e que estas bênçãos da Trindade sobre nós permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Nós teremos ainda alguns minutos antes de nos dirigirmos ao Campo da Esperança. Aqueles que ainda não cumprimentaram os familiares poderão fazê-lo. Eu queria pedir o apoio da Junta Diaconal para, assim que o coral se retirar, empilhar essas cadeiras aqui para facilitar o trânsito aqui à frente. Que Deus possa abençoar a todos. Obrigado.